Graça e paz, meus irmãos. Nós chegamos no momento das respostas às perguntas que foram feitas, e a pergunta foi feita pela nossa irmã Marluce. Nessa lição só tive uma pergunta, e eu quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Marluce. Marluce, Deus te abençoe, parabéns por uma pergunta que faz todo sentido, principalmente para esse tema que foi abordado quanto à nossa quinta lição, a dessacralização da vida no ventre materno, ou seja, a banalização, né? Porque a vida é sagrada. Então, o que nós estamos vivendo nos nossos dias é a banalização da vida. A questão do aborto sendo liberado, como se no ventre não houvesse vida. Então, na nossa lição que nós estudamos, nós já vimos que a vida ela já começa na concepção, né? Nós temos a referência de Gênesis 1:5, em que nós vimos na lição, do Salmo 139, 13, né? Ali nessa primeira referência de Jeremias 1:5, Deus ele já via antes mesmo dele ser formado no ventre, né? Então, ali já na concepção, é claro que já há vida. Então, a pergunta que a minha irmã fez é, à luz da Bíblia, como explicar os métodos anticoncepcionais, né? Então, nós temos a Bíblia não responde diretamente a essa pergunta. Bom, mas por inferência e fazendo algumas leituras, algumas análises, voltando para o Antigo Testamento, né? Esse tema, embora não diretamente tratado na Bíblia, mas nós já conseguimos identificar na Bíblia casos contraceptivo na Bíblia, como nós temos exemplo do filho de Judá, em que nós vimos ali claramente de onde ele tirou aquela ideia, porque o correto ali, ele foi motivado a que ele pudesse suscitar descendência para o seu irmão, né? E ali ele vai, na hora de ter a relação, e o sêmen ele joga na terra. De onde ele tirou aquela ideia? De onde veio essa sacada dele? Então passa a impressão que aquilo ali já havia tendo uma prática ali naquele momento. Então ali era uma prática contraceptiva, né? Então ela não responde diretamente, mas nós podemos analisar esse assunto para os dias de hoje, porque está muito banalizado. Então, eu acredito que passa muito pela questão da consciência. A pergunta da minha irmã passa pela questão da consciência, se é pecado ou não é pecado, e passa também pelo sentimento de culpa que existe muitas das vezes da pessoa que usa esse método. E como ela não tem uma resposta à luz da Bíblia, ela sente a culpa de poder estar pecando contra Deus usando esse método. Então, vamos por etapa. A própria revista, eu acredito que já responde a pergunta da minha irmã. Então, a pergunta da minha irmã, Marluce, baseada no terceiro tópico, do segundo subtópico, né? Lá no terceiro parágrafo, diz assim: por conseguinte, de acordo com as escrituras, a vida começa, olha, presta atenção, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino e o gameta feminino. Essa nova célula é um ser humano, ali está uma vida, e possui identidade própria, e portanto o seu direito de nascer não pode ser interrompida por vontade, desejos ou caprichos humanos. Então, se existe um método contraceptivo
que vai agir antes de haver essa junção entre os dois gametas, é claro e evidente, notório, que não está havendo nenhum tipo de crime, de assassinato, porque é antes, não há concepção. Só passa a ser um ato criminoso, é a palavra forte, né? Mas eu não encontro outra palavra que possa... porque o aborto no nosso país continua sendo crime. Aborto à luz da Bíblia continua sendo crime. Então não tem como fugir. Então, quando há essa junção, não tem como você interromper. Mas, por isso que é contraceptivo, porque ela age antes de haver esse encontro entre os dois gametas. Eu acredito muito que essa pergunta ela vai encontrar um abrigo muito grande em muitas pessoas, porque há uma dúvida muito grande quanto a esse comportamento. As pessoas, por falta de orientação, muitas das vezes nas igrejas, de não se trabalharem esse tipo de assunto, muitas pessoas erram, muitas pessoas pecam contra Deus. Tem pessoas que só vão usar esse contraceptivo depois que houve um encontro. Aí não tem como. Aí a pessoa está pecando porque ela está interrompendo ali uma vida. Mas antes, não vejo nenhum pecado. Então, dentro da psicanálise, da psicologia, as pessoas elas sofrem muito pelo sentimento de culpa. Então, que não haja esse tipo de sentimento. Nós, à luz da Bíblia, não responde diretamente, mas nós temos que usar também do bom senso, né? Porque existem alguns extremos no nosso meio. A Bíblia, sem dúvida, ela nos orienta para que nós venhamos gerar filhos, ter filhos, não no singular de filho, mas ter filhos, mas principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações também, pelas nossas atitudes. Eu acredito que seria muito ruim a pessoa não levar em conta as dificuldades econômicas que nós estamos vivendo hoje e ter 10, 15 filhos, porque assim a Bíblia manda. Mas como é que você vai criar? Você não estaria errando? É claro que uma coisa não justifica outra coisa, né? Mas eu sempre parto pelo princípio do bom senso, e Deus ele também acredita que se priva pelo bom senso. E não é questão de fé. Se você não tem 3, 4 filhas, porque você não tem fé, porque mesmo se você tiver 10, 15, você tem que ter fé o suficiente que vai dar tudo certo, que você vai criar seus filhos. Imagina, nos dias de hoje, como é que está complicada a questão da educação, né? A questão econômica de você poder dar pelo menos o básico do sustento está muito complicado hoje. Então, voltando para a pergunta da minha irmã, acredito que tenha elucidado a questão da minha irmã, espero ter atendido, mas nós temos que deixar bem claro que só a vida a partir da concepção. Se os contraceptivos ela foi feita justamente para que existem várias maneiras de ter de usar mecanismos para concepção, anticoncepção. E quando a gente, mais uma vez, eu quero frisar isso, quando há esse encontro, ali já dos dois gametas ali já há uma vida, e de maneira nenhuma irá se justificar você interromper
essa vida que já foi, já aconteceu ali. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. No nome de Jesus, abençoe a todos. Espero ter, de fato, atendido ao seio da minha irmã. Amém?